Shalom, queridos, graça e paz. Quero compartilhar com vocês nesse dia um versículo da Palavra de Deus que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16. Nesta semana faremos algumas reflexões sobre janelas na Bíblia. E cada janela citada na Bíblia, dentro do seu contexto, traz algumas verdades espirituais muito fortes. E nesse dia eu gostaria de falar sobre esta janela que está aqui descrita nessa passagem. 2 Samuel capítulo 6, versículo 16, diz assim: Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Janela, no sentido espiritual, são portais que nós abrimos para dimensões espirituais. E esses portais eles são abertos a partir de cada decisão, de cada escolha que nós fazemos ao longo da vida. Nós podemos, por exemplo, abrir janelas tanto para a vida quanto para a morte. Podemos abrir janelas tanto para a bênção quanto para a maldição. Podemos abrir também janelas para o céu e janelas para o inferno. Tudo vai depender das escolhas, das decisões que nós tomaremos ao longo da vida. E aqui nós vemos a janela de Mical. E a janela de Mical representa a janela da antipatia alheia. A janela de Mical é a janela de ocupação das pessoas ociosas, das pessoas desocupadas, pessoas que ficam a espreitar a vida alheia e que ainda julgam com o seu próprio senso crítico, com o seu próprio senso de justiça. A janela de Mical revela o tipo de pessoa que está muito mais preocupada com a vida do outro do que com o mover de Deus. O que é que nós podemos ver nessa passagem? Você pode ler o capítulo 6 e entender todo o contexto da história. Mas para resumir, Mical estava de sua janela. Ela estava olhando um cortejo aonde a arca do Senhor estava sendo trazida de volta para Jerusalém. Era um dia de grande festividade, era uma celebração digna para a ocasião, e Davi ia à frente do cortejo, dançando, bailando, se expressando com grande euforia, com grande alegria, porque afinal de contas era algo inédito, a arca, depois de tantos anos, sendo trazida de volta para os termos de Israel. E Mical estava de sua janela. E a única coisa que lhe chamou a atenção foi exatamente o comportamento do seu esposo. E ela foi a única a chamá-lo de vagabundo, porque ela desprezou, ela reprovou o comportamento de Davi diante de toda aquela situação. O que é que a gente pode perceber aqui? Que Mical, ela não só revela o seu descontentamento para com o rei, mas sobretudo revela a sua apatia pelos valores do reino. Porque se ela bem entendesse o que Deus estava fazendo naquele momento, naquela ocasião, ela também vibraria, ela também entraria em sintonia com a alegria de Davi e de todo o povo. Mical representa o tipo de pessoa que não está na mesma sintonia de alegria que o outro. Pessoas que se recusam a celebrar quando o outro está feliz, quando o outro está
celebrando por alguma conquista, por alguma ação de Deus, mas ela fica dentro do seu mundo particular, a criticar, a julgar o outro, a dizer que aquilo não é de Deus. É a típica religiosidade cética diante do mover avivalista. Era o que estava acontecendo nessa história. Era a religiosidade declarada de Mical diante do mover avivalista de Davi. É interessante, é importante notar também que a janela de Mical é uma janela que se abre também na vida de muitos casais, porque a gente pode perceber nas entrelinhas do texto que aquele repúdio a Davi foi também por causa de um ciúme velado, porque Davi estava dançando e havia ali muitas mulheres também naquele cortejo, e a sua expressão ao chamá-lo de vadio, ao chamá-lo de vagabundo, foi justamente para denunciar um ciúme velado no seu coração. E todo casal precisa ter esse cuidado, porque uma palavra ela pode ferir a relação, uma palavra pode manchar a aliança de um casamento. Todo casal deve prezar pela harmonia, deve prezar por uma comunicação sadia e, sobretudo, prezar pelo respeito, não só no comportamento, mas também naquilo que se declara. Porque por chamá-lo de vagabundo, por chamá-lo de vadio, Davi mais tarde ele se tornou um adúltero ao se deitar com Batseba. Mas gostaria de finalizar dizendo o seguinte, que a janela de Mical também é uma janela que aponta para um caminho de esterilidade. É uma janela que se abre para um destino de infertilidade. Por causa da crítica de Mical a Davi, ela foi castigada. A sua consequência foi se tornar estéril. Isso revela para mim que a janela de Mical é uma janela que aponta para o caminho da esterilidade. E você pode perceber que esse tipo de pessoa que se coloca na janela de Mical, pessoas críticas, religiosas, que espreitam a vida alheia, são pessoas que não frutificam, são pessoas que não prosperam. E certamente você deve conhecer uma delas e você deve constatar que o que eu estou falando é verdade. Então não queira ocupar um lugar na janela de Mical. Feche essa janela na sua vida e preze pelo seu testemunho, preze pela sua conduta, porque essa é uma janela que pode estar aberta na sua vida e isso pode acarretar um caminho de esterilidade, uma vida sem frutos, uma vida sem prosperidade. Mas rogo a Deus para que no nome de Jesus essa janela esteja não somente fechada, mas lacrada, e que o sangue de Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa, para que você viva dias de prosperidade, dias de frutificação, para a honra e glória do nome dele. Assim eu declaro e te abençoo pelo poder que há no nome de Jesus. Shalom, graça e paz.